Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus 24, versículo 5. Apenas a parte B nós lemos. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Advertências antes da tribulação. Cuidado com os ungidos. Cristo no grego é ungido. Significa, irmãos, que a unção, ela é uma capacitação espiritual. Quando você olha em Efésios capítulo 4, propriamente o versículo 11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que a gente precisa entender é que aqui dentro deste versículo 11 de Efésios 4, nós temos 5 ministérios. E todos os 5 ministérios, eles são necessários para serem empregados não na vida pessoal, não na vida profissional, mas na obra de Deus. No entanto, os ungidos aqui, ou o Cristo que Jesus trata quando ele usa o texto aqui dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, ele não está falando dele. Esse Cristo aqui, como já disse, significa ungido, ou os ungidos, são exatamente os imitadores dos verdadeiros cristãos. Jesus está falando desses 5 ministérios que você deveria ficar atenta e não acreditar que possivelmente alguns deles fossem falsos. Não, ele está tratando aqui, cuidado com o Cristo. Quando alguém diz eu sou o Cristo, eu sou o ungido, é exatamente quem está imitando. É quem se passa por alguém que seja do Senhor. Pessoas que ocupam posições muitas vezes nas igrejas. E tudo isto sem a permissão do Senhor, causando, amados, danos muitas vezes irreparáveis. Quantas pessoas chegam e dizem, olha, Deus me ungiu para eu fazer isto e fazer aquilo, quando na verdade, quando alguém é ungida ou ungido do Senhor, não há necessidade de você ficar tocando trombeta em favor próprio, legislando em causa própria. Quando você recebe a unção de Deus, não precisa ficar chamando a atenção das pessoas para que as pessoas te valorizem por isso, porque é o Espírito Santo. É o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos capacita. Quando somos ungidos por Deus, é porque somos capacitados para fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, nunca em benefício próprio. Qualquer pessoa que se diz ungida pelo Senhor, mas trabalha em prol dela mesma, significa, irmãos, que esta unção não veio de Deus. Por isso é muito comum a gente ver pessoas defendendo a sua própria bandeira, se colocando num pedestal ou numa posição muito elevada quando Deus não a colocar ali. Quando eu olho para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 13 e 15 diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos. Perceba que Paulo está tratando de uma classe de pessoas que estavam envolvidas no meio da igreja, que eram chamados o Cristo ou ungido, pessoas que diziam que tinham unção dos apóstolos. E Paulo diz ainda, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar. E aí ele usa uma expressão que é muito forte, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Que ele está dizendo, se Satanás consegue se disfarçar de anjo de luz, o ser humano também muitas vezes finge ser o que ele não é, finge ter unção que ele não tem, finge ser o Cristo que ele não foi e nem nunca será, ungido que Deus não ungiu. E aí Paulo ainda termina dizendo dentro desse texto, não é surpresa que seus servos fingem que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Então, amados, em nome de Jesus, esta é a terceira advertência que o Senhor faz.
Cuidado com os ungidos. Quando diz eu sou o Cristo, são pessoas que dizem, olha, eu sou ungida, Deus me ungiu. E se você é ungido do Senhor, deixe que as pessoas percebam quem você é. Deixe que o Espírito Santo te exponha. Deixe o Espírito Santo mostrar o poder que ele colocou sobre a sua vida. E que a gente esteja atento. Cuidado com os ungidos, ou que se dizem ungidos. Senhor, nos ajude, em nome do Senhor, para termos ou sermos advertidos quanto a isto. Em nome de Jesus. Amém.